Se você é investidor ou está interessado em Shiba Inu, muito provavelmente você também está ansioso para o lançamento da Shibarium, a blockchain proprietária do projeto da Shiba Inu. Afinal de contas, toda a comunidade só fala sobre isso, atualizações, especulações, novas notícias que a gente tem do próprio projeto falando sobre isso. Praticamente a gente só tem gente falando sobre esse assunto quando a gente fala de Shiba Inu. E bem recentemente, uma semaninha atrás, foram lançados os documentos oficiais falando sobre a Shiba Inu. Então, eu resolvi que seria interessante eu trazer para vocês aqui, de verdade, as informações oficiais sobre como vai funcionar a Shibarium. Então, se você está interessado em saber mais, é só você ficar aqui comigo até o final desse vídeo. Oi pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Nova Dax. Meu nome é Arthur. Eu gosto bastante de falar sobre criptomoedas e por aqui a gente sempre fala sobre esse tipo de assunto. Então, cara, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ative os sininhos das notificações para você não deixar de receber nenhuma das recomendações sobre os vídeos aqui do canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre, de acordo com as informações oficiais do documento, como vai funcionar a Shibarium. Então a gente vai sair desse vídeo aqui entendendo tudo sobre essa atualização do projeto e lembrando que caso você tome alguma decisão aí, você queira comprar ou então você queira vender a Shiba, o Boni ou demais tokens do projeto, eu sugiro que você faça isso dentro da plataforma da Nova Dax. A gente tem as menores taxas do mercado e você pode ter certeza que as suas altcoins favoritas vão estar disponíveis, todas em pareamento em real. Então você pode entrar lá, comprar as suas criptos direto com real, só fazer o Pix, caso você queira vender também. O melhor lugar também é lá na Nova Dax para fazer isso. Então, o link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza, pessoal? Então eu tô trazendo vocês aqui para a tela do meu computador para eu mostrar para vocês o documento aqui da Shibarium. Então, isso aqui foi lançado recentemente, uma semana, se não me engano, atrás, lá dentro do próprio Telegram da Shibarium. Então a gente pode saber aqui que isso é oficial do projeto e é interessante deixar claro aqui pra gente, já desde o começo, que esse documento pode ser modificado. É como se esse documento aqui tivesse numa versão beta. Então a gente ainda vai ter atualizações, ainda vão ser modificadas algumas coisas dentro desse projeto. Então a gente pode ter certeza aí que talvez modifique alguma coisa, mas até o momento essa aqui é a melhor fonte de informações sobre o projeto. Então ele traz aqui pra gente algumas coisas interessantes, ele mostra aqui uma página de bem-vindo, ele fala um pouquinho sobre Shibarium, ele mostra aqui que a Shibarium foi primeiramente proposta pelo Ryoshi, o criador original da Shiba Inu, como uma blockchain e sendo uma solução de segunda camada para Ethereum. Ele diz aqui, inclusive, que o Ryoshi acreditava que para atingir a descentralização completa do projeto, a comunidade teria a necessidade de ter a sua própria solução de blockchain para transações de baixo custo. Lembrando que a Ethereum é hoje em dia a blockchain que a Shiba Inu utiliza. Então, para a gente ter uma alta escalabilidade do projeto, da Shiba como um todo, a gente precisaria que a Ethereum fosse escalável. Então, o próprio Ryoshi acreditava que isso aqui era uma coisa necessária. Inclusive, ele diz aqui que o ideal seria que essas taxas fossem mínimas, se não zero. E o próprio Satoshi Kusama, que é hoje em dia o lead do projeto, ele é o cara que está aí à frente do projeto, diz aqui que a Shibarium vai ser uma plataforma que vai oferecer baixas taxas de transação para todo o serviço, jogo ou aplicação construída em cima dela. E tem algumas coisas importantes de palavra-chave para a gente dizer aqui dentro desse documento como um todo. São, primeiramente, escalabilidade. Cara,
eu li isso aqui em live lá no meu canal e o tempo todo a gente lê as palavras escalabilidade porque é caro as transações e a gente precisa de uma solução mais cost efficient, ou seja, mais custo-benefício para ser utilizado. Então, de fato, eles estão tendo o objetivo de construir uma solução para aumentar a escalabilidade da rede. E caso você ainda não saiba o que é escalabilidade, é muito simples. É basicamente a capacidade da blockchain aguentar um número muito grande de pessoas utilizando ao mesmo tempo. Baixa escalabilidade resulta não só em a gente ter uma blockchain que tá, completamente constipada. Muita gente utilizando essa blockchain ao mesmo tempo, tem muito peso para ela processar, então acaba que demora muito para essas transações serem processadas, sem contar que ainda tem um custo muito grande, porque as taxas de gas costumam subir bastante. Então a gente não teria aí a capacidade de utilizar a blockchain de uma maneira otimizada, porque demoraria muito para essa transação ser executada e ela seria cara para se utilizar. Então tem alguns pontos aqui que o documento levanta pra gente de como funciona a Shibarium. Tem um overview, tem uma explicação aqui de como que funciona a blockchain da Shibarium, porque Shibarium é uma blockchain. Ele mostra aqui quais são os pontos que são levantados, por que é interessante utilizar a arquitetura que ela utiliza. Então tem esse ponto aqui da arquitetura também. E aí tem algumas partes aqui que eu acho interessantes, que elas não necessariamente é legal pra gente ver nesse vídeo aqui, porque elas são basicamente tutoriais, para lançar contratos inteligentes na rede. Quem é usuário provavelmente não vai precisar disso aqui. A instalação da MetaMask, que é uma coisa muito simples, posso fazer um tutorial posteriormente, caso vocês estejam interessados. Aqui tem uma parte de como funciona a arquitetura e eu vou contar isso aqui pra vocês. E tem aqui modelo de segurança, como funciona o staking e principalmente a parte mais quente aqui, literalmente, a parte das queimas de chip. Então, vamos explicar para você como que funciona. Basicamente, a Shiba Inu é uma solução de escalabilidade por sidechain da Ethereum. Basicamente, ela é uma blockchain que funciona paralelamente a Ethereum e tem a função de aumentar a escalabilidade como uma segunda camada. Existem alguns tipos diferentes de solução de segunda camada que a gente tem hoje em dia, que são principalmente Optimism, que são os ZK Rollups e também, por último, as sidechains. Essas sidechains, por mais que eu coloquei por último aqui, elas são as que funcionam com maior tranquilidade hoje em dia e elas são inclusive o que a gente tem um exemplo fortíssimo que eu provavelmente vou levantar o tempo todo ao longo desse vídeo aqui, que é a Polygon. Pela minha compreensão, essa blockchain é basicamente uma versão 2 da Polygon com carinha de cachorro por cima. Por quê? Ela funciona à base de uma solução chamada Plasma, que foi proposta pelo próprio Vitalik Buterin e que foi adaptada no nome de More Viable Plasma para ser utilizado dentro da Polygon, na qual a gente tem uma junção dessa Plasma com Proof of Stake. Basicamente, é o que a Shiba Inu está utilizando aqui para a Shibarium. Eles dizem aqui nesse próprio documento que a blockchain da Shibarium tem alguns objetivos de ser segura, então ela usa isso trazendo aí o Proof of Stake dela, ser transparente, que é um ponto que toda blockchain hoje em dia a maioria esmagadora já levanta, eficiência, custo-benefício e descentralização, que são alcançadas por meio dessa solução de segunda camada em conjunto com a blockchain da Ethereum. Ela mostra aqui como que funciona e quais são os objetivos dessa blockchain de Proof of Stake, que são aumentar a velocidade de transações por segundo, a escalabilidade, ou seja, a capacidade dessas transações por segundo aumentarem e diminuírem conforme seja necessário, flexibilidade e simplicidade para as pessoas poderem se transicionar do ecossistema normal de internet que a gente tem hoje, que é chamada de Web 2. Então, o YouTube, por exemplo, é uma parte da internet de Web 2 e é necessário que um usuário de Web 2 faça uma transição para Web 3, então é necessário que isso seja feito com flexibilidade, ou seja, que não tenha nenhum atrito, que você possa só clicar num botãozinho e você já está na Web 3, uma coisa bem tranquila e baixo custo também. Então, basicamente, entre aí na questão de eficiência, ela tem o objetivo de ser escalável, de trazer eficiência, de ser mais barata e, resumindo toda a história, fazer tudo isso de uma maneira muito bem encaixada, muito bem amarradinha para que você apenas precise clicar alguns botões e você já está
na Web3. Ela usa de uma ponte para a Ethereum e é uma ponte utilizando a solução Plasma. Basicamente, ela processa um monte de transações por segundo dentro da sua rede da Shiba Inu e manda alguns checkpoints para a Ethereum posteriormente. Basicamente, ela processa muitas transações e depois manda tudo de uma vez para dentro da rede Ethereum. A gente tem aqui nessa parte de arquitetura uma coisa interessante porque ela funciona exatamente do mesmo jeito que a arquitetura da Polygon. Ela tem 3 camadas diferentes dentro da sua arquitetura. Ela tem a camada Handle, a camada Bore e a Contracts Layer. Essa rede funciona começando aqui a partir da última que ela colocou, que é a Contracts Layer. Basicamente, essa Contracts Layer é a Ethereum. É ali que funcionam os contratos inteligentes, é ali que funciona toda a arquitetura e todo o ecossistema da Ethereum e ela se conecta com a blockchain da Shiba Inu. A gente tem a Handle Layer aqui, que é basicamente a segunda camada entre a Ethereum e a Shiba Inu, e nela a gente tem o Proof of Stake, a gente tem a validação e o consenso, e aqui funciona toda a mágica da Shiba Inu. Basicamente, ela tem várias coisas aqui que fazem com que a gente tenha esse grande número de transações colocadas ali dentro, com uma descentralização interessante. E por último, a gente tem aqui a Bore Layer. Nessa Bore Layer, a gente já tem aqui a parte de alta escalabilidade, porque a Bore Layer é onde a gente tem a produção de blocos. É aqui que produzem os blocos dentro da Shiba Inu, é validado na segunda camada, mas os blocos são produzidos dentro da terceira. E funciona basicamente com essa arquitetura como um todo. Ela funciona muito parecida com a arquitetura da Polygon. Isso aqui não é uma coisa negativa, tá? Só significa que ela está utilizando um modelo que já funcionou no mercado. Isso aqui não é nada novo. Tem algumas coisinhas aqui que são bem técnicas que eu não vou tocar nesse vídeo porque, cara, ia ser muito exagero para um vídeo do YouTube, mas é interessante porque ela tem um modelo aqui que já funcionou, que já se provou e que muito provavelmente vai ter a capacidade aí de hostear esse ecossistema. E interessante que ela tem aqui justamente essa parte de queimas que eu acho interessante. Por mais que eu ainda não tenha dito para você, o token oficial da rede não será o token SHIB que a gente está acostumado a ter aí como token principal do ecossistema da Shiba Inu. Será o token Bone. O token Bone já é um token conhecido pela comunidade de Shiba Inu porque ele é muito utilizado dentro da Shiba Swap, uma das soluções aí, um dos dApps do projeto da Shiba Inu. E esse token Bone é interessante que ele será justamente o token que você vai precisar ter para você poder pagar as transações utilizando a Shiba Inu. Inclusive, esse é um ponto interessante a ser levantado. Muito provavelmente, a maior parte aí de demanda vai vir para o token Bone. É muito interessante que possivelmente esse token também sofrerá aí grandes valorizações. Mas não é porque ele é o token protagonista da rede que a gente não tem aí uma grande necessidade de a gente ter um incentivo para os holders de SHIB. Afinal de contas, no ecossistema como um todo, SHIB ainda é o protagonista no geral, como se Bone fosse o amigo do protagonista. E ele funciona por meio de algumas queimas. É interessante aqui, funciona da seguinte maneira. A cada transação que acontece dentro da rede da Shiba Inu, existem 2 tipos de taxa. Na verdade, tem a taxa que é cobrada de você e ela é dividida em 2 tipos, que são a Priority Fee e a Base Fee. A taxa prioritária e a taxa base são coisas diferentes e tem a explicação aqui pra gente que é muito interessante. A taxa base é um componente crucial das transações dentro de uma blockchain e representa uma quantidade mínima que precisa ser cobrado para que cada transação aconteça dentro da rede. Isso aqui é muito necessário, inclusive, para a rede não receber ataques de DDoS. É necessário ter alguma taxa justamente para encarecer aí qualquer tentativa de derrubar essa rede, tal como aconteceu dentro da rede da Solana. Então a gente aprende com os nossos erros e justamente por causa disso que existe essa Base Fee, existe a Priority Fee, que já é diferente. Nessa aqui a gente tem uma taxa que é paga para que você tenha a sua transação executada antes de outra transação. Você paga uma taxa maior e os validators têm um incentivo econômico para incluir a sua transação antes
de outras transações. Isso aqui, inclusive, é um dos motivos pelo qual a taxa fica tão grande dentro da Ethereum quando tem um grande número de pessoas utilizando ao mesmo tempo, porque tem muita gente que paga essa Priority Fee para poder ficar mais caro. A Priority Fee vai para os validators mesmo, é como incentivo de lucro, mas essa parte do tokenomics que modifica aqui dentro da Shiba Inu fica dentro da Base Fee. A taxa base fica trancada dentro de um contrato na Shibarium, enquanto a taxa de prioridade é paga ao validator. Essa taxa é dividida entre duas porcentagens. Uma que é equivalente a 70% do valor dessa taxa base e 30% é a outra parte. 70% é queimado, enquanto 30% é colocado de lado para funcionamento dentro da rede, provavelmente para manter liquidez. O interessante aqui é que assim que uma certa quantidade de bônus, equivalente a $25.000, é acumulada dentro do contrato de queima, os usuários podem começar um processo de queimas para a Shibarium. Assim que esse processo se inicia, os bônus acumulados são enviados para a Layer 1 da Ethereum, ou seja, para a rede original da Ethereum, onde um swap automático para SHIB acontece. E essa quantidade é queimada, fazendo com que ela cumpra a função do contrato. É comparável com uma transação de saque, mas ao invés de receber os tokens, eles são queimados e retirados da oferta total. Isso aqui é uma coisa muito violenta, e isso aqui é interessante porque reduz drasticamente a oferta dos tokens SHIB e com certeza isso aqui aumenta bastante o potencial de alta nativo do projeto. Então, por característica da Shiba Inu, ela terá chances maiores de subir simplesmente porque mais tokens estão sendo retirados da oferta. E segundo economia básica, quando a gente tem uma oferta que está estável ou diminuindo para uma demanda que está aumentando, os preços aumentam. Os usuários inclusive vão ser capazes de verificar isso usando um portal específico dentro do website da Shibarium para poder ver esse processo. Qualquer um pode iniciar essas queimas simplesmente ao clicar num botãozinho Initiate Burn, ou começar as queimas, e eles vão necessitar aí de completar esse processo ao confirmar algumas transações para permitir aí a migração de layers. Uma vez que esse processo foi completo, os tokens SHIB vão ser diretamente retirados aí de circulação. Isso vai ser refletido na oferta máxima. Isso é muito interessante porque tem um potencial muito grande de aumento de preços. Arthur, você está me dizendo que SHIB vai para a lua com isso aqui? Não necessariamente. É interessante dizer aqui que com certeza isso vai gerar uma empolgação na comunidade. A gente vai ter um número muito grande de pessoas falando sobre isso quando essas queimas começarem e é possível que atraia bastante demanda. Em conjunto com essas queimas que podem iniciar, é possível que a gente tenha um aumento repentino de preços, mas isso não é algo que com certeza vai acontecer, e caso aconteça, certamente vai ser rápido, então a maioria das pessoas não iriam aproveitar um movimento assim. Em termos de impacto direto e fundamentalista dentro da oferta, isso com certeza é algo positivo para o preço, mas com certeza a um médio para longo prazo. Não tem garantia nenhuma de que isso aqui vai necessariamente fazer com que os preços subam monstruosamente, mas certamente é um fator a mais para a gente crer aí que os preços de SHIB podem aumentar, e com certeza isso é uma coisa positiva para quem é holder de SHIB para o longo prazo. Mas claro, se você é investidor de SHIB por causa da Shibarium, cara, você tem a necessidade de entender como funciona o projeto da Shiba Inu como um todo, sem contar com Shibarium, porque tem muito mais do que só Shibarium. E caso você ainda não conheça, relaxa. É só você clicar nesse vídeo aqui que você vai conhecer tudo sobre o projeto da Shiba Inu.